A paz do Senhor, amados irmãos, juventude do Senhor Jesus. Nós queremos fazer um pequeno comentário sobre a lição 9 do segundo trimestre da revista de jovens de 2020. Nós temos aqui o assunto desta lição 9, do dia 31 de maio de 2020, a lição 9, os gibeonitas enganam Josué, o texto do dia. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo 15. No ponto 1, os inimigos se unem contra Israel. Do tópico 1, do ponto 1, a inveja dos inimigos, conforme está no versículo 1 ao versículo 2. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos. Antes, pelo contrário, frequentemente haviam guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiramente fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés. Então, nós vemos aqui que o povo de Israel ele era visado pelas outras nações. Nações inimigas umas das outras. Mas quando eram inimigas umas com as outras, mas quando iam lidar com Israel, elas se juntavam contra este povo. Então o povo de Israel era um povo que não era bem quisto. É isso que nós conseguimos identificar aqui no texto bíblico. Não sabemos claramente qual o motivo, mas quando nós vamos analisar, nós vemos que a questão religiosa tinha uma certa influência, sim. O Deus de Israel gerava um certo constrangimento para Israel, ou seja, não que o próprio Deus em si, mas as pessoas, porque Deus agindo, favorecendo Israel, fazia com que as pessoas sentissem certos ressentimentos para com Israel. Então nós percebemos aqui a dificuldade de se relacionar com as pessoas. Você quer luz, você quer sal. Não que você é melhor que os outros, mas às vezes as pessoas podem interpretar que você quer se sentir melhor que os outros, porque Deus ele nos dá diretrizes, Deus ele nos dá padrão de vida diferente das demais pessoas. Então, devido a isso, gera para nós às vezes um sentimento de avesso das pessoas. E a Bíblia já nos apresenta essa questão de relacionamento, que não devemos amar o mundo, mas o mundo no sistema pecaminoso que a Bíblia fala, não as pessoas em si, não é isso. Mas às vezes, por você agradar a Deus, servir ao Senhor, muitas pessoas podem não querer ter amizade com você. Muitas das vezes, muitas pessoas não vão querer se relacionar com você pelo simples fato de você querer servir a Deus. Você tem um padrão de vida diferente do dele. Então, no ponto 2 do tópico 1, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus a oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na colisão, pois Deus estava ao lado do povo. Essa questão aqui, nós vemos que os povos extremamente numerosos, eles se uniram
E nessa união eles montavam tropas para confrontar os soldados de Israel, a tribo de Israel. Mas todas essas guerras que eram levantadas contra Israel, Israel vencia. Por quê? Porque mesmo que eles estivessem em números menores, mas Deus, ele é o grande general de Israel. É o El Shaddai, Deus da guerra. Então, nós vemos que esse cuidado de Deus para com a tribo de Israel, para com a nação de Israel, durante a história, continua. Nós vemos que há anos, Israel, até recentemente, ali no Oriente Médio, nós vemos que muitos povos que tentam confrontar Israel, próximo a Israel, do mundo árabe, enfim, alguns próximos ali, eles tentam confrontar Israel, eles odeiam os israelitas, eles não gostam. E mesmo assim, eles se juntando e começam a tentar confrontar Israel, mesmo com um número maior, eles não conseguem vencer Israel. Israel sempre vence as batalhas, as guerras ali. Então sempre a ONU está intervindo, alguma situação está agindo ali para poder apaziguar alguma situação. Mas nós vemos que Israel, ele luta se defendendo. Israel jamais se levanta. Nós vemos isso, que jamais se levanta contra outras nações. Eu admiro muito os israelitas nessas questões, porque eles são extremamente organizados, têm uma moralidade bonita nos conceitos religiosos, ou seja, eles deram crédito nas orientações de Deus durante a história, em muitos pontos, mas nós sabemos que existem muitos israelitas que não servem a Deus, eles não seguem os ditames da Torá. Hoje em dia já tem várias gerações de pessoas israelitas que não seguem mais o judaísmo, né, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, o entendimento deles em relação à vida é muito bonito. Inclusive, uma das melhores influências que Israel dá para as outras nações, para o mundo, é o seu conceito étnico e moral. Por exemplo, o cristianismo, hoje nós evidenciamos um cristianismo judaico-cristão. O sistema da vida que nós vivemos hoje é judaico-cristão, com todos aqueles princípios excelentes de igualdade, todos aqueles princípios que é colocado hoje em dia dentro de constituições de países, onde há uma coerência maior, ou seja, uma lei mais coerente para lidar com as pessoas, veio de Israel e foi copiado para as outras nações, outros países. Então ele tem muito a somar com as nações. O mundo deve muito a Israel. No 3 aqui, do ponto 1, o mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de um modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Eva foi iludida, Josué também, e nós, se quisermos vencer o inimigo, a carne e o diabo, nós precisamos ter vigilância. Então nós lidamos com 3 inimigos, né? O mundo, a carne, o mundo que é o sistema pecaminoso deste mundo, é tudo aquilo que desagrada de Deus, é um sistema estabelecido para não viver próximo de Deus. Esse é este mundo que a Bíblia fala. E a carne, quer dizer, o sentimento egocêntrico, a parte caída do homem, o prazer ao pecado. É esta carne aí. Não é o corpo, é a carne. Aquela vontade que não está, aquela vontade que está no homem que não era agradar a Deus. Esta carne aí. E o inimigo de nossas almas, chamado diabo.
ele também é constituído como um de nossos adversários. Então nós podemos ter todo um preparo diante de Deus para lidar com esses inimigos. E qual é o preparo que o Senhor nos orienta? É a vigilância. É a vigilância. Veja que a Bíblia, quando fala da questão, o Jesus fala sobre isso, olha, vigiai e orai. Ele não fala orai e vigiai, porque se eu não vigio e oro, a minha oração é vã. Mas se eu vigio, todas as outras atitudes benéficas para a minha vida serão viáveis, vão me beneficiar. Quando eu vou orar, eu oro bem, eu oro adequadamente, eu consigo fazer as coisas adequadamente, porque a vigilância ela tem que ser o ponto principal. É como se eu fosse ter o cuidado em tudo do que eu vou fazer. Então este cuidado aí é conhecido pela Bíblia como vigilância. Tá? Então no ponto 2 aqui, a astúcia dos gibeonitas. No ponto 1, as aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem ao ponto de enganar um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade. Essa aqui é um dos pontos que mais a gente consegue identificar. Nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a gostar de pessoas que têm uma certa postura humilde, que não fala quase, que aceita tudo, que é submisso a tudo, que não tem uma voz, uma opinião própria. Enfim, é alguém que aparentemente está submisso ao nosso querer, à nossa vontade, está ali para nos servir o tempo todo, concorda tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Só que a Bíblia ela já nos mostra aqui que esse tipo de postura nem sempre é uma postura correta, porque o normal da vida a gente tem qualidades e defeitos. Os seres humanos normais eles têm qualidade e defeitos. Se você vê alguém que se você consegue identificar nesta pessoa só qualidade, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. A pessoa não se apresenta quem ela é. Nós temos dificuldade hoje em dia de se relacionar com as pessoas, porque quando a gente começa a expressar do jeito que a gente é para as pessoas, parece que assusta, parece que elas querem ver a gente como tivesse uma auréola sobre nós, enfim, que quer ver a gente impecável ou não falhar. Olha, isso aí não tem base bíblica para isso. Por isso que nós dependemos do Senhor. Ele sempre está trabalhando no nosso ser. Mas nós temos que ser verdadeiro para Deus. Então aqui nessa postura desses gibeonitas, eles falsearam uma postura. Né? Tentaram ali agradar Josué. Estavam ali todos recepcionistas, carregavam as linhas, os serviços braçais, aquilo que ninguém ia fazer. Não, eu faço, nós gibeonitas nós fazemos aqui, nós vamos. Então, deixa já de ficar por aqui, a pessoa está humilde. Cuidado. Né? Cuidado. O ser humano normal, ele tem defeito. Ele tem fragilidade. Então, por isso que nós dependemos da graça do Senhor para viver neste mundo. Para o Senhor sempre estar trabalhando em nós. Tá? Pessoas que tentam mostrar o tempo todo perfeição. É complicado isso. Tá? Vamos aqui do ponto 2. A armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas... Ponto 2 do tópico 2. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. Interessante aqui, olha só, que a murmurar, olha aqui do texto, murmurar tem um certo posicionamento. Agora você se indignar por algo justo,
você se defender de algo justo, você discordar de algo que dentro da tua discordância não é visto como uma murmuração. Acontece sim, há momentos que nós não somos obrigados a concordar com tudo. Nós não somos obrigados a dizer amém para tudo. Se você observa, já fez os prós e contras e analisou que aquilo ali não é justo, você tem que se defender, você tem que se posicionar. Claro que você vai ter que se posicionar e se defender com uma postura de um cristão, com uma postura sábia, mas vai sim expor a sua defesa. Tá? Então, ser crente não significa que a gente tem que aceitar tudo. Não. Você pode ter as tuas indagações, mas na hora que você vai se defender, você vai se defender com maestria, alguém que tem o Espírito de Deus, alguém que tem a sabedoria do Senhor na vida. Paulo se defendeu de muitas situações que era confrontado, o próprio Senhor Jesus se defendia de situações que era confrontado, às vezes, que estava se sentia indignado, mas se defendia de uma forma correta, de uma forma justa. Então, por isso nós precisamos cada vez mais ter esta sabedoria do Senhor em nossas vidas, para saber nós identificarmos se nós estamos agindo com uma murmuração ou com uma indignação justa. Por isso o Senhor todo dia quer nos relacionar conosco, para nós aprendermos a lidar corretamente diante das dificuldades da vida e até mesmo nos relacionamentos para com as pessoas. Para que a gente não perca a nossa razão dentro de um diálogo. No ponto 3 do tópico 12, a manutenção da aliança. Josué, os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, segundo Samuel 21, 1-2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida separação foi feita aos gibeonitas. Então, na verdade, o problema maior nessa questão foi simplesmente porque Josué não escutou a Deus. Quando conquistou aquela terra, ele falou que não era para ficar ninguém ali, assim, apenas Israel. Era só Israel para ficar ali. Porque Deus tinha um compromisso com Israel. Deus tinha estabelecido aquele lugar para eles. Os outros povos poderiam se solidificar em outros lugares. Mas aquela região ali era para ser dada para Israel. E só Israel tinha que ficar ali. Então, se eles tivessem escutado ao Senhor, eles não iam entrar nessas situações aqui. Então, muitos prejuízos vêm para nossas vidas, porque nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. Nós achamos que nós entendemos melhor para lidar com a vida do que o próprio Deus. Então, aqui nós aprendemos que escutar a Deus sempre vai ser melhor para nós. Então, no ponto 3, tópico 1, ponto 3, uma história de juízo e misericórdia. No tópico 1, o ponto 1, os gibeonitas são punidos. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo, e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Então aqui nós podemos observar que o diabo ele vai usar de todo tipo de artimanha. Ele não vem nos confrontar. O diabo, ele não, quando ele vem confrontar alguém, ele não vem se expondo claramente. Não vem. Ele vem de uma maneira humilde, simples, sem assustar. Ele vem com um sorriso, agradando. Ele vem
ganhando espaço. Aí depois ele demonstra quem ele é e qual a sua intenção maldosa que realmente tem em seu coração, porque o próprio Senhor Jesus disse que o diabo ele foi inclinado ao mal desde o início. Desde o início ele tem prazer na vontade. Então muito cuidado nos teus relacionamentos, muito cuidado com as tuas amizades, muito cuidado com as coisas que você fala, nas coisas que você faz, os negócios que você faz. Você é avisado. Então Satanás ele sempre vai querer fazer uso de alguma coisa que você está fazendo ou falando. Certo? Vamos escutar ao Senhor nosso Deus. Deus ele é tão zeloso para conosco. Então vamos escutar ao Senhor, o Deus das nossas vidas. No ponto 2 do tópico 3, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação, mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto, por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mas com o erro, Deus teve misericórdia dele. Então, veja como funcionam as coisas com Deus. Mesmo uma atitude dos gibeonitas que fizeram algo ruim, não foi o correto que eles fizeram. Eles poderiam chegar humildemente e se expressar. Eu tenho certeza que Deus ele ia falar algo com Josué e, enfim, dar uma orientação. Porque Deus ele inclina o seu coração para que ele se rende a Ele com humildade, que se abre e pede socorro para Ele. Ele se inclina. Nós vemos que no próprio deslocamento da saída lá do Egito, Israel não saiu sozinho, ele saiu com outros povos que estavam escravos pelos egípcios, junto também de várias outras nações. Inclusive próprios egípcios pobres foram no deserto junto com Israel. Então Deus não dificulta quem quer se relacionar com Deus, Ele apenas dá um padrão de vida, Ele estabelece o padrão. Olha, se você quer se relacionar com o meu povo, este é o padrão de vida aqui, então você tem que se enquadrar a este padrão. Então o Senhor, Ele viu que os gibeonitas se humilharam e estavam com medo de realmente de morrer e se abriram o coração ali, aceitando tudo que foi estabelecido para eles. O Senhor não deixou que eles fossem amaldiçoados por isso, não. Deixou com que Josué deixassem eles trabalhando na área ali daqueles cuidados, dos serviços gerais para com o santuário, tá? Tudo para fazer ali. Ou seja, eles tinham certos limites na questão do santuário, porque os outros serviços já eram feitos das famílias dos levitas. Então nós vemos que a misericórdia de Deus, ela sempre será maior do que todas as coisas. Sempre a misericórdia de Deus será maior do que tudo. Nós dependemos da compaixão. Na verdade, ali a Bíblia já nos apresenta que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Mesmo na hora que Deus vai agir de uma maneira rígida com alguém, ou vai punir alguém, a sua misericórdia está lá entrelaçada. Ele é justamente... Deus ele age de uma maneira justa, correta. Só Deus tem a maneira correta de agir, de uma maneira que não vai trazer prejuízo para ninguém. Mesmo no momento difícil, ele vai conscientizar as pessoas que, mesmo que seja uma atitude forte, intensa, rígida, que ele esteja agindo ali, mas as pessoas vão se conscientizando que aquilo será necessário, que o refrigério vem na frente, que os cuidados de Deus estará entrelaçado com aquela atitude ali. E os gibeonitas foram beneficiados pelo Senhor através de Josué, mesmo com uma atitude errônea que eles cometeram. No ponto 2,
Desse tópico 3, bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo da casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Então aqui nós vemos que as bênçãos que era distribuída para a família levita, que a função deles era trabalhar no santuário, todas as atividades do santuário eram feitas por todas as famílias levitas, e parte das bênçãos que eram deles, Deus enviou para os gibeonitas. Veja que Deus ele não se limita a abençoar ninguém. Deus ele não cria uma elite de pessoas que ele vai abençoar ou não vai. O critério que Deus vai abençoar alguém é um coração contrito. É uma busca sincera. É alguém que se inclina ao Senhor e busca de todo o coração. E na verdade isso aí é algo que nos chama a atenção, que eu lembro agora ali daquele juiz iníquo que a Bíblia fala, que o Senhor Jesus nos mostra, que tinha uma mulher que estava orando, perseverando, como ela insistia, ela era uma mulher pobre, que não tinha como reivindicar os seus direitos, e ela se humilhava para aquele juiz, ia na casa dele lá, o tempo todo importunava e pedindo, olha, vê o meu caso, vê a minha situação, vê o tempo todo. E a Bíblia diz que aquele juiz iníquo, ele não temia Deus, ele não tinha nem consciência de sentimento, não estava nem aí para ninguém, mas pela atitude de perseverança daquela mulher, de insistência, humilde, pedindo ajuda ali, ela foi ouvida por aquele homem. E muito mais Deus, que é tão maravilhoso, tão amoroso. Deus ele tem todo um cuidado para com o ser humano. Deus ele zela por nós, ele tem interesse em nos ajudar. E ele não vai nos ouvir se nós buscarmos a ele de todo o coração, toda a verdade em nós, do nosso jeito que temos de ser, e abrimos o coração e pedimos a sua ajuda, pois Deus fará, porque Deus nos ama. E finalmente, na conclusão, a história do gibeonita nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Então aprendemos aqui, nessa lição de hoje, que temos que ter vigilância. Temos que ser vigilantes em tudo, cautela, cuidado com as coisas, porque nós temos um inimigo fortíssimo contra nós, fortíssimo contra a gente, mas se Deus estiver do nosso lado, nós conseguimos vencê-lo. Tá? Na verdade, os nossos inimigos são todos mais fortes do que a nós. Mas, quando nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Ele nos fortalece e nós conseguimos vencer todos os outros inimigos que vêm de encontro às nossas vidas. E nós conseguiremos alcançar o céu. E nós conseguiremos estar junto com o Senhor. Então que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Vamos orar ao Senhor Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras, essa lição tão abençoada, Pai. E uma das coisas que eu acho lindo na questão desta lição é que, apesar da atitude errônea, Senhor, dos gibeonitas, apesar de tomarem uma atitude até mesmo desesperada, porque estavam com medo de morrer, Senhor, mas mesmo assim não foi adequado e correto a forma como eles agiram, mas mesmo assim, como eles se humilharam, buscaram ali a ajuda, se submeteram a tudo que ia acontecer com eles, o Senhor os ajudou, teve compaixão deles, Ele lhe deu até um lugar, Senhor, dentro do teu santuário para trabalhar. Assim, meu Deus, nos ajuda também a estar vigilante, Pai, para termos cuidado com nossos relacionamentos, para termos um cuidado com o jugo desigual, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor, assim abençoa grandemente a vida de cada um, eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor.